esse povo, eu não me esqueci. A Babilônia, o cativeiro é uma realidade, mas a promessa que eu tenho na vida desse povo também é uma realidade ainda maior. Não é aquilo que eles estão vivendo na Babilônia, não, porque o que eu tenho preparado para eles é algo muito maior, é algo muito superior, é algo muito mais excelente. Eu não me esqueci da promessa que eu fiz para esse povo, e eu tenho um plano para esse povo, e o plano para esse povo é: da nação, no meio desse povo vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. E eu não me esqueci a promessa que eu fiz a Adão lá no Éden, em Gênesis 3,15. A minha promessa ainda está de pé. Eu escolhi esse povo, porém esse povo andou por muito tempo longe da minha presença, mas vai chegar o tempo agora em que eu vou entrar, e tudo que está fora do lugar eu vou colocar primeiro no lugar. E Deus começa a trabalhar de maneira gloriosa na visão do profeta. E o interessante é que não é Deus que está profetizando diretamente. Deus usa a boca do profeta e diz: fala, Ezequiel, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aí Ezequiel era o porta-voz, o Espírito de Deus soprava no ouvido dele e ele cantava aquela voz para o povo e dizia assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas está pregando para quem? Para um bando de ossos secos? Porque para Ezequiel até aquela profecia era um milagre. O que ele estava vendo era um milagre, porque ele não via gente, ele via corpos desgastados, ele via caveiras. Era o que era a visão dele, era essa, mas ele estava diante de um vale de ossos secos, e não era osso animal, não, era osso de ser humano, era caveiras. Eu já tive a oportunidade, e é feio uma caveira, viu, irmão? É um negócio esquisito você ficar vendo. Eu já vi, uma vez no cemitério ali em Barueri, o cara estava exumando o corpo de uma senhora lá, e aí eu parei e fiquei curiando ali, estava tirando da terra. É muito feio, é esquisito aquele negócio. Era o que ele estava vendo. Só que isso, a visão humana era: Senhor, e Deus só perguntou a Ezequiel: pode reviver esses ossos? Ele: Senhor, é tu que sabe, porque na minha, Ezequiel está dizendo assim, ó, na minha visão, se fosse Deus, eu duvido. Eu duvido que haja vida nesse lugar aqui. Não dá para acreditar que haja vida dentro de um vale que só tem ossos. E detalhe, esses ossos foram consumidos pelo tempo, eles estão secos, eles estão sequíssimos. Não há a mínima possibilidade de vida. Mas o nosso Deus é aquele que faz brotar semente sem terra. Aí o Senhor falou: Ezequiel, eu vou falar e você vai repetir as minhas palavras. E mediante as minhas palavras, o milagre vai acontecer. Irmãos, nós como cristãos, nós precisamos aprender uma coisa: na minha e na tua boca tem um membro chamado língua, e essa língua ela é poderosa, e ela tem que ser usada para o benefício da tua casa, da tua vida, da tua família. Não é para amaldiçoar ninguém. A tua língua foi feita para abençoar. Por mais que a situação esteja difícil, é muito ruim profetizar num ambiente inóspito, é muito ruim profetizar num ambiente onde há morte, é muito ruim profetizar num ambiente onde há sujeira, é muito ruim profetizar num ambiente onde não se tem vida. Mas quando você é usado pelo Espírito Santo de Deus no lugar onde há morte, quando você profetiza, a vida entra. Então nessa noite você está aqui nessa noite, e a morte bateu na tua casa, bateu na tua porta, bateu na tua família, e alguém está dizendo que não tem jeito. É o nome de Jesus, levanta a tua boca e glorifica o nome do Senhor. E te não vai morrer, vai viver, porque eles estão sob a autoridade da palavra do Senhor Jesus, sobre a ordem dele. E a Ezequiel toma posse disso. Senhor, tu sabes, porém, então Ezequiel, eu vou provar a tua fé e você vai ver um milagre acontecer. Então diz ele: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeiro tem que ouvir a palavra do Senhor. Por que ouvir a palavra? Porque a nação de Israel havia se esquecido da palavra de Deus. Israel havia se esquecido dos cultos de louvor e adoração a Deus. Israel havia se prostrado diante dos Baals da vida. Israel havia se prostrado no pecado. Já não ouvia, não tinha mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas aquele dia, mesmo dentro daquele vale de ossos secos, o Senhor coloca não orelha naqueles ossos, mas Ele coloca o ouvido. Quando o profeta começa a falar
quatro ventos, osso seco, que aquele vento deveria entrar naqueles ossos. Aquele Espírito veio dos quatro ventos da terra, entrou naquele vale, e eu imagino um barulho que a Bíblia diz que cada osso foi se juntando ao seu osso. Olha, é Deus montando um quebra-cabeça. Sabe, meu amor, não tem nada, absolutamente nada na tua vida que esteja fora do lugar que Deus não decora. Ele, pela palavra, ele faz vir, pela palavra, ele faz voltar. Então, nessa noite, levanta a tua mão para abençoar a tua vida. Pela palavra do Senhor, aquilo que está fora vai chegar dentro da vontade de Deus. Mas a primeira coisa, você precisa profetizar e acreditar no Deus que você serve. Aleluia, Jesus, glória. Ah, mas está longe, pastor, não quer nem saber. Quando o profeta Ezequiel disse sobre o rei de Sírio, se me fala a memória, disse assim: olha, se mesmo que você seja violento, seja bravo e não queira fazer o que eu mando, sabe uma coisa, eu vou colocar um anzol no teu nariz, eu vou te pescar onde você estiver. Não importa o que está fazendo, não importa onde está, não importa a distância que está de Deus. A palavra é um anzol que vai pegar ele lá e vai trazer pelo nariz. Glória a Jesus. Sabe o que é isso? Vai ter que vir assim, ó, olhando para cima sem querer, porque o anzol, irmãos, é algo que fere. Eu nunca fui perfurado por um anzol, mas imagina o que é que foi perfurado por uma agulha. E o anzol, quando ele entra, ele fura, ele rasga. Vai ter que olhar para Jesus de qualquer jeito, nem que seja um anzol do nariz, mas vai ter que olhar para Jesus. Vai quebrar o orgulho. Glória a Deus, eu creio, Senhor. Vai quebrar o orgulho. E vai chegar para perto, não vai ficar longe. Profetiza agora, Ezequiel, aos quatro ventos que entram nesse vale. E Ezequiel, Deus está falando, e ele está repetindo as palavras de Deus. E de repente ele vê algo extraordinário. O vento sopra naquele lugar. Irmãos, tem situações que o vento sopra contra a nossa vida, que é aquele vento contrário. Que é, por exemplo, é quando os discípulos estavam no barco e a Bíblia diz que o vento lhes era o contrário. Só que tem vento, irmão, que ele é favorável a nós. Porque você não tem que ver o milagre começando a acontecer. E aí eu te falo, o povo de Israel, quando estava para atravessar o deserto, o mar vermelho, quando Moisés ele estende a mão sobre o mar, o que acontece? Começou a soprar um vento muito forte. Mas o vento não era daqui para lá, o vento vinha de lá para cá. Por que de lá para cá, irmãos? Porque daqui para lá o povo estava vendo só o mar, mas de lá para cá Deus já vinha abrindo. Glória! De lá para cá o milagre já vinha acontecendo, de lá para cá Deus já vinha enxugando o caminho, de lá para cá Deus já vinha preparando um caminho em pleno mar. Sabe por quê? Porque você não precisa ver para acreditar, não. Você tem que ver acima da circunstância. Talvez alguém no meio daquela multidão, mais de 6 milhões de judeus, estima-se a contagem daquele povo naquela época, mais de 6 milhões de judeus. Talvez alguém perguntava: Moisés começou a orar, esse vento começou a soprar, e agora o que vai ser de nós? Aí de um lado veio o mar vermelho, do outro lado o monte, e o exército de Faraó ficou levantando poeira atrás. Agora baixou a escuridão lá no fundo, porque o exército de Faraó veio na escuridão, e o vento aqui. O que está acontecendo, irmãos? Tem situações que Deus nos coloca, e é exatamente isso. Você fica dentro da situação, para lá e para cá, como eu me perdi a expressão, com uma barata tonta, para lá e para cá, procurando uma saída, procurando um lugar para se esconder, procurando um lugar para se refugiar. Nessa noite a palavra para a tua vida é: descanse, 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 porque Deus trabalhando, você não precisa ver. Mas pastor, o vento está soprando, mas esse vento não é para te derrubar, esse vento é para milagre que ele quer realizar na tua casa, na tua vida, na tua família. Milagre de salvação, de libertação, de cura, milagres completos, irmãos. Deus é lindo. Milagre. Aleluia, glória a Deus. Aí a pergunta é: pode a nação viver em um só dia? Apareceu a nação em um só dia? Deus faz isso. Porque o exército está de pé. O exército está de pé. Aqueles
entra o espírito de vida neles. Entenda, não é o Espírito Santo, é o espírito de vida, porque eles estavam mortos. Entra a vida neles. Eles agora são um exército que está pronto. Essa profecia de Ezequiel, irmãos, ela tem dois cumprimentos, ou ela tem uma dualidade de cumprimento. E o primeiro já aconteceu. Quando no dia 14 de maio de 1948 nasce uma nação em um dia. Quando os governantes do mundo resolvem, junto com a Organização das Nações Unidas, a ONU, Israel era apenas um povo sem território, vivia em guerra contra os palestinos, era conquistado pelos babilônios, pelos egípcios, pelos árabes principalmente. Era um povo que não tinha identidade. Era um povo que quem olhava, mas você é judeu, mas você se diz que é judeu, filho de Deus, você não tem terra, você não tem casa, você não tem absolutamente nada. Como é que você vem dizer para mim que o seu Deus é poderoso, se nem lugar para dormir você tem? Mas Deus é aquele que cuida. E Deus usou o profeta Israel para dizer aqui, olha, pode aparecer ou nascer uma nação em um só dia? Pode. Pode, porque no dia 14 de maio de 1948, as Nações Unidas reconhecem a nação de Israel como um Estado independente. Aleluia. Eles agora têm o seu próprio território. Isso que os irmãos estão vendo lá hoje é histórico, não vamos entrar na questão histórica. Da região da Palestina, todo aquele território que eles estão expulsando os árabes ali, pertence à nação de Israel. Porque Deus deu aquele lugar para aquele povo como promessa. Mas por causa dos seus pecados eles perderam uma parte da terra. Mas a promessa ainda está de pé. E Deus cumpriu com a promessa. Por quê? Porque o povo que agora era sem terra, era uma nação sem país, agora eles têm o seu território, eles têm as suas leis, eles têm os seus próprios costumes, e eles adoram agora o único Deus que é o Deus de Jacó. Aleluia. Porque Deus cumpre, irmão, com aquilo que Ele fala. Verdade. Aleluia, Jesus. O interessante é que o profeta vai dizer aqui, ó, no versículo 9: trarei eu até o parto e não farei nascer. No verso 9. Por que trarei até o parto? Ou seja, coloquei no mundo, mas eu não vou permitir que viva. Se Deus colocou você para pisar nessa terra, Ele está permitindo que você viva. E a ilusão, esse negócio de dizer, porque eu sou crente, tem que viver uma vida desgraçada. Não, irmãos. Deus tem bênção para o seu povo. A nação de Israel, quando foi levada para o cativeiro na Babilônia, eles perderam absolutamente tudo. Tudo. Tanto é que quando eles voltam para Jerusalém para reconstruir, teve que pedir ajuda para os países vizinhos. É só ler Neemias. Porque o rei da Pérsia deu cartas para Neemias, e Neemias saiu naqueles territórios nas nações vizinhas, pedindo socorro, pedindo ajuda. A pergunta é: até quando o povo de Deus vai acostumar a viver só pedindo ajuda? Se você serve o Deus que é dono do ouro e é dono da prata, pastor, isso é triunfalismo? Não, irmãos, o irmão sabe que eu sou completamente contra essa chamada teologia da prosperidade. Eu não estou te ensinando você para ganhar, eu estou dizendo para você: obedeça a voz de Deus, porque toda a ação de Deus é devida a uma consequência. Toda a ação de Deus é devida a um erro nosso, que precisamos andar em obediência à voz de Deus, à palavra de Deus, aí o milagre acontece. Deus nos colocou nessa terra, não foi para viver como capacho de ninguém, não. Entrar dentro de um invólucro, de um sentimentalismo, de um coitadismo. Ai, tadinho de Jesus, tadinho do filho de Jesus. Ah, meu Deus, ele é um pobrezinho. Aí cita até o salmo de Davi: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi era pobre e necessitado, uma coisa nenhuma. Davi era rei, ele era rico. É que
Davi estava dizendo não da sua situação de pobreza, ou de situação financeira. Ele estava dizendo da sua situação política, da sua situação moral, da sua situação enquanto ele era governante de Israel, do quanto ele necessitava e ele dependia de Deus para ocupar a posição que ele ocupava. Aí está dizendo assim, eu sou necessitado, porque eu não merecia estar nessas condições, porque ele sabia que ele foi um adulto, ele foi um homicida, ele não tinha condições nenhuma de estar ali, mas a graça de Deus alcançou Davi, perdoou os seus pecados, e agora assim, eu sou pobre e necessitado, mas essa pobreza não é pobreza financeira na vida de Davi, que Davi não passava necessidade não. Davi era um homem rico, era um homem próspero. O que ele sabia, que ele, na posição que ele estava, ele dependia 100% de Deus. Então ele dizia, eu sou pobre e sou necessitado. Eu sou pobre porque pobre de espírito. Eu não tenho um espírito altivo. Eu sei que eu sou dependente tão somente de Deus. A minha alma se quebranta diante de Deus. Era isso que Davi estava dizendo para nós hoje. Nós temos que nos quebrantar diante de Deus. E tudo que você colocar nas tuas mãos, irmãos, tem que prosperar, porque Deus ele é na tua vida. Como eu falei da dualidade, eu posso deixar a mensagem incompleta. Qual é o outro avivamento que vai vir? Porque se você ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, você vai ver a referência sobre a palavra Espírito em duas conotações. Uma é letra minúscula, quando o Espírito desce, de vida desce no vale e põe aqueles ossos de pé, ou seja, se cumprir a profecia, os ossos estão de pé e já estão sobre ele carnes, eles já são os seres humanos perfeitos, estão restabelecidos, estão colocados na terra como seres humanos comuns como qualquer outro ser humano, e eles são donos agora da sua própria terra, ou seja, é uma nação. Deus cumpriu com o propósito. Mas depois vem uma grande promessa, que é a promessa das promessas, que depois que o exército estivesse de pé, Deus colocaria sobre eles o seu Espírito. Que Espírito é esse? Agora o Espírito em letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus que traria para a nação de Israel um grande avivamento. Um grande avivamento. Depois de uma restauração física, depois de uma restauração moral, depois de uma restauração que estabeleceu esse povo como nação, aí Deus está prometendo, vai vir sobre vocês um grande avivamento, vai vir sobre vocês um grande despertamento, vai vir sobre vocês uma grande vitória espiritual. Então eu creio que essa noite, irmãos, Deus tem bênção para nós, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. É uma das filhas de Josué. Chega dia do pai, pai, o negócio é o seguinte: você é o meu pai, eu me casei aqui, só que é o seguinte, pai, o Senhor só me deu bênçãos, terras inferiores, ou seja, o lugar que o Senhor me deu não é tão bom, e eu não estou conformado com isso não. Josué, irmãos, é a tipologia de Cristo. Então chegue diante de Deus e rasgue o verbo com Deus, irmãos. O nosso negócio é que a gente chega diante de Deus xingar, você sabe como é que... Não, irmão, é igual o apóstolo Pedro fala, nós temos que ter intrepidez, ter ousadia para entrar na presença de Deus como filhos. Aleluia, Jesus. Coragem. Mas peça perdão primeiro se tiver alguma devendo alguma coisa, tá? É verdade. Se tiver devendo alguma coisa, que a alma está ali meia, peça perdão primeiro. Perdão primeiro. A filha de Josué chega e fala, pai, eu não quero só essas bênçãos rabezinhas aqui não, eu quero as bênçãos superiores também. Deus, irmãos, ele tem bênção para nós inferiores dessa terra, e ele tem bênçãos superiores espirituais. Glória a Deus. Só que uma para acontecer depende da outra. Uma para acontecer depende da outra, porque eu tenho que estar de bem com Deus aqui, nesse plano, para que quando eu dobrar os meus joelhos, é como Ezequias. O Ezequias, põe a casa em ordem, vai morrer. Qual foi a oração de Ezequias? Ele acendeu vela? Ele gritou? Não, simplesmente ele olhou para a parede e olha a frase que ele começa a falar com Deus: Senhor, lembra-te de que eu andei na tua presença. Aí Deus falou, e não é querer, rapaz? Porque Ezequias fez uma grande
Asa em Israel, quebrou os postes ídolos, tudo que não prestava ele tirou do arraial de Israel, de Judá especificamente, trouxe o povo à adoração. Aí no dia do aperto, a oração dele foi justa. Senhor, lembra que eu andei na tua presença, lembra tudo que eu fiz sobre o teu povo, eu honrei o teu nome, eu glorifiquei o teu nome. Agora o Senhor manda o profeta aqui para dizer que eu vou morrer. Não, Jesus, não, meu Deus, eu creio no milagre. Aí o profeta que levou a maldição vai ter que voltar e trazer bênção. Pois é que Deus ouviu a tua oração. Glória a Deus. Ele manda dizer que ele está acrescentando na tua vida mais 15 anos de vida. Sabe o que é isso, irmãos? É quem anda na presença de Deus tem crédito. Quem anda falando com Deus, irmãos, tem crédito. Mas pastor, é tão difícil não pecar. Eu sei que é difícil não pecar, irmão. Nós pecamos, nós somos atraídos para o pecado todos os dias, por gestos, palavras, atitudes, pensamento, o que está diante dos nossos olhos, o que está diante dos nossos ouvidos. Às vezes você escuta o que não quer, às vezes você vê o que não quer, e isso nos contamina, mas Deus conhece o nosso coração. Glória a Deus. Então que essa noite você vá para casa com essa palavra em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é soberano para operar um milagre na tua vida. Eu não sei o que você vem buscar nessa noite, se é uma bênção financeira, ou se é uma bênção espiritual, se é uma restauração da tua casa, não importa o que é, o que importa é que Deus, Ele tem o poder de fazer a árvore florescer, a terra dar fruto, uma árvore dar fruto, mesmo que ela não tenha plantado nada, mas ela faz brotar uma semente, e essa semente vem com fruto. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus. Não importa o tamanho da luta que você está enfrentando, o Deus que você serve é maior. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus.